Seja muito bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e nesse vídeo eu vou falar de números complexos, de como transformar um número da forma algébrica para a forma trigonométrica ou forma polar, você não pode perder. Esse é o 12º vídeo da nossa coletânea de números complexos, né, que está saindo agora toda quarta-feira. Eu espero que você já tenha visto todos os vídeos que eu já postei. De qualquer forma, a playlist está aqui embaixo na descrição. E eu vou te pedir para que assista, né, os vídeos para você entender, né, para ir caminhando e entender a matéria. Bom, vou fazer aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu vou fazer é um número complexo imaginário puro, só tem a parte imaginária, né? 8i. Eu quero passar esse número complexo para a forma trigonométrica, que é essa aqui, ó, né? Tem esse formato. Módulo de z que multiplica cosseno do argumento mais i vezes seno do argumento. Então, basicamente, já falei o que a gente vai precisar. Simplesmente achar o módulo e achar o argumento. Achado isso, nós vamos substituir ali e pronto, passei para a forma trigonométrica, tá ok? Vai ser importante usar essa fórmula trigonométrica para fazer algumas operações, né? Se eu peço z elevado a 200, por exemplo, é mais fácil fazer essa potência na forma trigonométrica. Então, isso é uma saída, é uma ideia que vai ajudar. Bom, vamos lá. Então, primeiro vamos calcular esse módulo de z. Só lembrando que aqui, ó, pode ser escrito aquele ρ, né? Ou esse z entre as barras ou aquele ρ representam o módulo de z, tá? Então, vamos lá. Módulo de z. Como é que nós calculamos? O módulo de z é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? Ali, nesse nosso caso, a nossa parte real é 0, não tem a parte real, que é aquele número que não tem o i grudado nele. E a parte imaginária é 8. Então, teremos isso aqui, ó, 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que na prática esse 0 ao quadrado vai ser 0, então não vai fazer diferença. Então, teremos raiz quadrada de 8 ao quadrado, que é 64, que é 8. Então, quando o número ele for um número imaginário puro, o módulo dele vai ser simplesmente esse valor de b ali, tá? Bom, já temos o módulo, então na nossa conta, aqui na nossa fórmula, basta substituir aqui por 8. E agora precisamos achar θ, que é o nosso argumento. Como que a gente acha θ? Vamos relembrar aqui, isso tá nos vídeos anteriores. Se você não viu, vou deixar aqui em cima para você ver primeiro para entender. Bom, para achar θ, a gente vai falar que o cosseno de θ é a parte real sobre esse módulo e o seno de θ é a parte imaginária sobre esse módulo, tá ok? Sempre assim. Então, vamos achar o módulo, nós já encontramos, a parte real e a parte imaginária já sabemos também. Então, nesse nosso caso, o cosseno de θ vai ser a parte real é 0 sobre o nosso módulo 8. 0 dividido por 8, isso é igual a 0. E o seno do nosso argumento vai ser quem? A parte imaginária dividido pelo módulo. Parte imaginária, 8, dividido pelo módulo, calculado aqui em cima, 8. 8 dividido por 8, 1. Então, nós precisamos enxergar qual é esse ângulo, θ, cujo cosseno é 0 e o seno é 1. Toda vez que a gente tiver 0 e 1, nós vamos ter que lembrar que o ângulo vai ser um dos eixos coordenados, 0, 90, 180, 270, 360, tá? Bom, se eu fizer o desenho, né, desse número complexo, né, no plano cartesiano, vou fazer aqui rapidinho, mais ou menos, sem régua. Aqui nós temos a parte imaginária, aqui nós temos a parte real. Ele não tem parte real
E a parte imaginária dele é 8i, ou seja, nós marcaríamos aqui, ó, o nosso número complexo, aqui, ó, de cara, seria este aqui, ó. Esse é o nosso número complexo, esse aqui é o desenho, né? A parte geométrica, digamos assim, desse número complexo. Então, só de eu estar apontando para cá, eu já vou enxergar que isso aqui é 90 graus, né? Se eu estivesse apontando para cá, seria 180 graus. Apontando aqui para baixo, 270, que é como se fosse o nosso ciclo trigonométrico, tá? E aí eu vou entender que é exatamente isso. Um ângulo que o seno é 1 é 90 graus, né? E o cosseno é 0, é justamente 90 graus, que pensando no ciclo trigonométrico, aqui nós temos a ideia de seno, isso também já vou colocar um vídeo aqui em cima para clarear as ideias de vocês. Então, pensando no ciclo trigonométrico e não no plano Arcangauss do número complexo. Então, nós temos aqui, ó, seno aqui na vertical, cosseno na horizontal. Então, olha só, um ângulo cujo seno é igual a 1 e cosseno é igual a 0 é justamente o 90 graus. Por quê? Quando eu tenho um dos ângulos sendo 90, 180, 270, 360, quando eles estão em cima ou do cosseno ou do seno, a outra razão trigonométrica, né, é 0. Então, por exemplo, se eu estou aqui no 180 graus, como o 180 está em cima do eixo dos cossenos, significa que o seno dele é 0, a outra é 0, tá? E o cosseno dele, no caso, seria menos 1. Por quê? O raio do ciclo trigonométrico é 1. Porém, aqui no nosso terceiro quadrante, né, o 180 e o 270, que ficam para cá, seriam, no caso, menos 1, menos 1. Para cá, 1, para cá também seria 1. É como se fosse o nosso plano cartesiano normal, né, de x e y, com positivos para cá, negativos para a esquerda e para baixo. Para cima, para a direita, positivo, para a esquerda e para baixo, negativo. Então, se eu estou, novamente, se eu estou no 180 graus, cosseno de 180 graus, ó, é menos 1. Seno de 180 graus, ele não está em cima do eixo seno, então seria 0. Se eu penso agora no 270, o 270 está em cima do eixo seno, então o cosseno dele é que dá 0, sempre o outro vai ser 0. E quem seria o seno de 270? Menos 1, porque ele está aqui para baixo, tá? Então aqui é o 90, tem o seno 1, porque ele está em cima do seno, e o cosseno 0, que é justamente o que nós temos aqui. Então, deixa eu apagar aqui meu ciclo meia boca. Então, achamos o argumento. Vai ser 90 graus. Então, para nós respondermos o número complexo 8i, que dessa forma está na forma algébrica, para nós colocarmos ele na forma trigonométrica, basta substituir, então, se eu tivesse a roda aqui, vamos ter módulo, que achamos aqui, ó, 8, que multiplica cosseno do ângulo, 90 graus, mais i vezes o seno do ângulo, 90 graus, tá ok? Então, pronto, passei o nosso número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Lembrando que esse 90 graus aqui também poderia estar escrito em π radianos. Lembrando que π radianos é 180, então 90 graus é metade, né, desse π radianos. Também vou deixar um vídeo aqui em cima mostrando como que faz essa conversão, porque é bem simples, tá? E 90, como é metade de 180, se 180 é π radianos, o 90 que é metade, é π sobre 2, tá? Então, nós poderíamos escrever aqui também, em vez de 90 aqui, π sobre 2, tá? Então, seria 8, que multiplica cosseno de π sobre 2, mais i seno de π sobre 2. Então, seriam duas respostas possíveis, ou com π radianos, ou com graus, tá ok? Então, nós poderíamos responder que o nosso número complexo tem esse formato,
ou que o nosso número complexo tem este formato. Vamos fazer um segundo exemplo? Vou dar uma pausa aqui só para vocês tirarem o print e vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo ali, número complexo meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, parte real é meio, parte imaginária menos raiz de 3 sobre 2. Se eu desenhar isso aqui no plano cartesiano, eu não vou conseguir enxergar o argumento tão bem como eu fiz aqui anteriormente, tá? Então, primeira coisa, vou calcular o módulo. Módulo, vocês já sabem que é o quê? A raiz quadrada, parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Então, para nós aqui, vai ser raiz quadrada de meio ao quadrado mais menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Lembrando que o i não entra na conta não entra dentro da raiz não. Bom, aqui então teremos que o módulo vai ser raiz quadrada de meio ao quadrado, é meio vezes meio, então é 1 vezes 1, que é 1, e 2 vezes 2, que é 4. Aqui, esse negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo, menos vezes menos é mais. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Por quê? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, que é 3. E 2 vezes 2, 4. Então, nós temos aqui 1 quarto mais 3 quartos, isso é 4 quartos. Lembrando que nós não somamos embaixo, hein? Nós só repetimos embaixo e somamos em cima, é a regra de soma de frações. 4 sobre 4, isso aqui é a mesma coisa que 1. E tirando a raiz quadrada de 1, nós temos 1. Então, esse módulo aqui é igual a 1. Nós vamos substituir por 1. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é calcular o argumento, nosso θ. Então, nosso θ, lembrando que o cosseno de θ é a parte real sobre o módulo de z e o seno de θ é a parte imaginária sobre o módulo de z. Vou colocar assim. Então, colocando aqui, nosso cosseno de θ vai ser, parte real é quem? Meio, sobre o módulo de z, que acabamos de achar, 1. Meio dividido por 1 é meio. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. E o seno do nosso argumento é a parte imaginária, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, não posso esquecer do menos, dividido pelo módulo, que também é 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, então isso é raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, temos aqui o cosseno seno meio e o seno raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora, já não é nenhum daqueles ângulos igual da letra A, não é 90, 180, né? Porque não deu 0 e 1. Toda vez que dá meio, raiz quadrada de 3 sobre 2, raiz quadrada de 2 sobre 2. Normalmente é um daqueles ângulos 30, 45 e 60, que são os ângulos fundamentais, ou os representantes dele em outro quadrante, tá ok? Também vou deixar um vídeo aqui em cima para mostrar para vocês como que a gente vai lembrar, como que a gente vai fazer isso. Bom, o cosseno meio, nós temos o 60 graus e os seus representantes. Se o seno for raiz quadrada de 3 sobre 2 positivo, 60 graus. Como é negativo, eu tenho que entender o seguinte, lá no meu ciclo trigonométrico, o seno e o cosseno. Aqui no primeiro quadrante é tudo positivo, tanto seno quanto cosseno. No segundo quadrante, o cosseno já é negativo e o seno é positivo, o que não é o caso nosso, então não está no segundo quadrante. No terceiro quadrante, os dois são negativos, então também não é o nosso caso. No quarto quadrante, o cosseno é positivo e o seno é negativo, que é o nosso caso, cosseno positivo e seno negativo. Bom,
Nós já falamos que meio e raiz quadrada de 3 sobre 2 faz referência a 60 graus. Então, o ângulo que eu estou procurando é aquele correspondente aos 60 graus, porém aqui, ó, no quarto quadrante, que é quem? 300 graus. Ah, Edna, mas como é que você sabe que é 300 graus? Porque essa diferença aqui, ó, de 60 graus tem que prevalecer. Então, aqui é zero. De 0 para 60 tem 60 graus. Como aqui vai fechar em 360, então de 300 até 360, 60 graus. Então, o nosso argumento para esta letra B é, perdão, 360, é 300 graus, ok? E se nós quisermos colocar em pi radianos, como eu falei na letra A, sempre você pode pegar a referência que 180 graus é pi radianos. Dá para fazer uma regra de 3. Então, ó, pi rad é 180 graus. Eu quero 300 graus. Isso é x, tá? Sempre faz uma regra de 3 para achar. Aí aqui nós vamos ter 300 vezes pi rad e x vezes 180. Então, 180x é igual a 300 vezes pi radianos. Vou pegar o 180 que está aqui multiplicando e vou passar dividindo. Então, nosso x é 300 pi radianos dividido por 180. E agora é só simplificar. Então, aqui dá para cortar zero. 30 e 18 são múltiplos de 6. O 30 é 6 vezes 5 e o 18 é 3 vezes 5. Então, nós temos aqui, ó, que o nosso θ é 5/3 de pi radianos, tá ok? Então, nós temos aqui os dois valores de θ, ou 300 graus ou 5π sobre 3 radianos. Para responder, então, como que a gente transforma este número complexo que está na forma algébrica para a forma trigonométrica, basta então substituir o nosso θ por 300 ou por 5π sobre 3 e o nosso módulo por 1. Na prática, como vai ficar aqui 1 multiplicando alguma coisa, também não é necessário colocar esse 1, porque 1 vezes qualquer coisa é exatamente essa coisa. Bom, então para responder nossa resposta final, eu posso falar que é simplesmente cosseno de 300 mais i seno de 300 graus, colocando aqui em grau, tá? Ou então em pi radianos. Cosseno de 5π sobre 3 mais i vezes seno de 5π sobre 3, tá ok? Então, duas respostas possíveis. Vê se vocês conseguiram entender com estes dois exemplos. Conseguiram? Deixar aqui um print, um espaço para vocês fazerem um print também. E agora só vou passar uma tarefa, não sai daí. Tarefa de vocês, transformar este número complexo 1 mais i, que está na forma algébrica, para a forma polar ou trigonométrica. O primeiro que resolver certo, eu vou fixar o comentário aqui, tá ok? Espero muito que você tenha gostado. Não perca o vídeo da semana que vem, que vai estar imperdível, tá ok? Um super beijo e obrigada pelo carinho.